Olá pessoal, tudo bem? Professor Mac, dando continuidade às nossas aulas de administração financeira orçamentária. Vamos dar uma olhada agora um pouco sobre índices, né? Sobre índices financeiros e conhecer um pouquinho melhor sobre eles, né? E a gente vai fechar esse conteúdo de índices agora, índices financeiros, vamos dar uma olhada um pouco de índice de rentabilidade e finalizar lá com o índice de endividamento, né? A gente vai ver alguma coisa sobre essas informações que a gente pega através também dos demonstrativos financeiros, né? E é bom para a gente fazer uma análise e comparar a evolução da empresa também por esses índices, né? Então a gente já viu análise horizontal e vertical e a gente percebeu até que uma complementa a outra para a gente identificar a evolução das contas, né? E agora nesses índices a gente vai ser assim um pouco mais específico com relação às análises. Então a gente não vamos pegar todas as contas, mas algumas contas específicas que vão nos dar algum embasamento. Por exemplo, o índice de liquidez, né, para verificar qual que é o grau de liquidez da empresa, né? Esse é um dos primeiros que a gente vai dar uma olhada agora. Então vamos seguindo aqui, vamos dar uma olhada ali. Então aqui, ó. Índices financeiros, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos alguns índices financeiros, tá? A classificação por índices também permite comparar os índices de uma empresa com outras do mesmo ramo ou atividade. A vantagem de a gente levantar esses índices é que a gente consegue fazer a comparação das empresas com empresas de portes diferenciados, né? Mas a gente consegue identificar o quê? A gente consegue verificar a evolução de cada empresa. E isso que dá margem para a gente fazer um comparativo para ver se uma empresa, mesmo que ela venda menor, uma quantidade menor que uma outra empresa, mas quem sabe essa empresa que vende tem uma quantidade de venda menor, um tamanho menor, mas ela pode ter o quê? Um desempenho melhor que uma empresa que vende mais ou que tem maior tamanho. Então, na prática, liquidez, aqui só para a gente entender um pouquinho. Liquidez, índices de liquidez, às vezes agora que a gente está vendo, ou mesmo para frente que vocês vão estudar, se alguém for fazer também um curso de administração, economia, enfim, né, gestão financeira, vou falar desses índices de liquidez, rentabilidade, atividade, endividamento. A liquidez tem muito a ver com a liquidez global na empresa dos últimos anos, né, e serve para projetar e fazer previsões nesse sentido. A liquidez, que eu até coloquei aqui, ó, o que é liquidez, se alguém ainda tem dificuldade de entender o que seria, né? É a velocidade ou facilidade no qual um ativo pode ser convertido em caixa, ou seja, o que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A gente vai ver lá nos ativos, a gente vê no ativo circulante, vamos falar especificamente dele, nós temos lá caixa, temos contas a receber, temos estoques. O que está em caixa, o que está na conta bancária é um dinheiro que já está lá, está líquido, certo? Então aquilo ali já é a liquidez. Contas a receber. Contas a receber ainda tem um tempo para virar dinheiro. Se eu vendi hoje, eu dou um prazo de 30 dias, então ele tem um prazo de 30 dias para entrar esse dinheiro na minha conta. Então ele não tem essa mesma rapidez, né, do que uma venda à vista. E o estoque, ele também é um ativo circulante, mas aí eu não tenho muita... a liquidez nele não é uma coisa muito rápida, né? Então ele não tem essa rapidez, liquidez. Preciso fazer o quê? Eu tenho um estoque, tenho que fazer a venda dele, eu não consigo vender o estoque muitas vezes de uma maneira integral, né? Tem que ir vendendo fracionado, e à medida que eu vou vendendo, que ele vai entrando no contas a receber, e depois que ele vai entrar no caixa. Então ele é mais demorado. Só isso aqui para a gente entender essa ideia de liquidez, a velocidade, né? A rapidez com que o ativo vira em dinheiro, ou entra no caixa. Rentabilidade. Lucratividade atual em relação às vendas. Então isso aqui tem muito a ver com relação às vendas. A lucratividade em relação às vendas. O que, no caso, eu quero saber em relação ao que eu estou vendendo, qual que é a lucratividade que eu vou ter. A gente vai ver algumas margens de lucro que a gente vai dar uma olhada lá. Atividades aqui, como estão sendo geridos os estoques, talvez aqui a gente não dê tempo de a gente ver bem todo ele, né, ou ver ele, né?
Endividamento, quero falar pelo menos um pouco desse endividamento aqui, né? A gente vai ver aqui, pelo menos o mais importante, nível de endividamento da empresa com terceiros. Como foi no passado, qual que é a projeção para o futuro. Então, a gente entender o quanto a empresa está dependendo de terceiros. É essa a ideia, tá bom? Continuando. Bom, aqui eu coloquei já no slide, isso aqui até aquele balanço, lá naquele materialzinho que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei lá tem lá essa tabelinha de balanço, né? Nós temos o balanço, temos a DRE lá. Aqui eu coloquei até para facilitar aqui do lado aqui, um do outro. Então aqui, ó, nós temos aqui o balanço do ano X e o balanço do ano Y, né? E aonde que a gente vai pegar aqui para a gente fazer esses índices, para a gente vai verificar onde que a gente vai buscar desses próximos que nós vamos ver agora. Então a gente já até deixei destacado aqui, ó, algumas contas que a gente vai precisar entender aqui e vir correr nelas para poder identificar esses índices que a gente vai buscar lá. Então já deixei aqui, a gente vai estar voltando aqui para fazer alguma explicação. Então, o índice de liquidez, vamos ver aqui primeiro. Então, mostram a situação financeira da empresa, né? Quanto maior o índice, melhor a situação da empresa em pagar suas contas, né? Então a gente vai entender um pouquinho isso. A liquidez representa a capacidade da empresa de cumprir as suas obrigações no curto prazo e na data de vencimento. Então a gente está falando de curto prazo, tá? O que eu tenho para receber no curto prazo, o que eu consigo pagar no curto prazo, tá? Essa é a ideia. Então a gente medir esse índice para verificar se o meu índice é um índice bom, se com o índice que eu tenho eu consigo entender que o que eu tenho para receber eu consigo pagar no curto prazo. Então, dentro dessa ideia de índice de liquidez, alguns são mais utilizados. Liquidez corrente, liquidez seco, liquidez imediato e capital circulante líquido. Esses são os mais utilizados. São bem fáceis, não é nada de anormal, aqui é bem tranquilo. Vocês vão ver que é bem tranquilo para entender isso aqui. Continuando aqui então, vamos ver o primeiro aqui, ó. Índice de liquidez corrente. Então, é a medida mais usada para avaliar a capacidade da empresa em saldar seus compromissos em dia. Bom, vamos entender que ele tem uma formulazinha aqui, ó. ILC, que é o índice de liquidez corrente, ele vai pegar quem? O ativo circulante, a conta do meu ativo circulante, e vai dividir, não é subtrair, tá? Depois a gente vai ver que nós temos o CGL lá, que ele é subtração. É parecido, mas é diferente, então a gente não pode errar a conta. Então, ILC é o ativo circulante dividido pelo meu passivo circulante. Vamos entender aqui, ó, só para a gente pegar aqui, ó, a gente fez até uma conta aqui do lado, só para a gente buscar no balanço quem que seria. Por isso que eu deixei aqui já. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Então, vamos lá. Ativo circulante. Todas essas contas aqui, ó, pertencem ao ativo circulante. Então, tá me dando o subtotal aqui embaixo. Tá vendo aqui? E o passivo circulante, o total do passivo circulante está aqui. Todas essas contas aqui, ó, pertencem ao passivo circulante. Então, nós temos o ano X e nós temos o outro ano aqui, o ano Y. Então, essa conta que eu tenho que fazer divisão, o que que é? Então, eu tenho que fazer a divisão não de um ano para o outro. Eu tenho que fazer divisão do quê? Do meu ativo circulante do ano X dividido pelo passivo circulante do ano X. Se eu quiser saber o quanto que é o meu ILC do ano Y, eu tenho que pegar aqui o meu ativo circulante do ano Y e dividir pelo passivo circulante do ano Y. Não posso confundir, tá? Por isso que já estão separados aqui. Só para não fazer uma confusão, pegar aqui com uma outra conta. Então, nós temos que ver ano por ano. Então, ativo circulante do ano X, eu vou dividir pelo passivo circulante do ano X e vou achar o meu ILC. Vamos voltar aqui só para entender um pouquinho mais. O ideal que o ILC
seja maior que 1. Bom, essa conta é uma conta básica, tá? Se eu tenho 10 e divido por 10, 10 dividido por 10 vai dar 1. Eu vou empatar. Quer dizer o quê? Que se eu recebi 10, eu gastei 10, fiquei no 0 a 0. Então essa é a ideia. O ideal é que o ILC seja maior que 1, porque se eu recebi mais do que eu gastei, vai me sobrar dinheiro. Então essa é a ideia. Então, pois o ativo circulante será maior que o passivo circulante. Sempre essa é a ideia. O ativo circulante, o que eu tenho, né, de bens e direitos, deve ser sempre maior do que eu tenho como direitos, como deveres e obrigações. Se uma empresa tiver o ILC menor que 1, seu capital circulante líquido será negativo. Ou a empresa dependerá de lucros futuros, renovação de dívidas ou venda de ativo fixo para manter sua solvência. Ou o que ele quer dizer com isso aqui? Que ele vai depender de lucros futuros para, se sair o dinheiro daqui, o lucro que venha para repor, renovação de dívidas, ou ele vai negociar, né, dívidas para que não fique no negativo, ou ter que se dispor de fazer alguma venda de algum bem, alguma coisa para poder ter dinheiro em caixa. Também muitas vezes a pessoa faz o quê? Faz empréstimo, se ela entender que não consegue honrar as dívidas no curto prazo. Então isso nunca é bom. Isso a gente tem que sempre estar monitorando para ver como é que está a nossa saúde financeira. Então veja que aqui nós já estamos verificando algumas contas específicas para criar esse índice para verificar como é que está a nossa saúde financeira. Então aqui, ó, a gente até fez aqui do ladinho aqui, ó, tornando aqui conforme o balanço ali do tabela 4.2, 4.3, né? Aquele lanifício Santa Rita, a gente fez aqui o cálculo. No ano X, o ativo, que é esse aqui, né? 321.984 dividido por 266.424. Aqui, ó. 1, fazendo essa divisão, me deu aqui, ó, fazendo essa divisão, me deu 1,21. No ano Y, né? O que eu fiz aqui? A mesma conta. Vamos voltar lá só para vocês verem. 142.730 dividido por 192.135. 197.135. Aqui. Qual foi o índice que me deu? 0,72. Só fazendo a comparação aqui, ó. Se eu olhar somente o ano X, se ele está me dizendo que o ideal era ter um índice maior que 1, aqui estaria ok, estaria bom. Mas o ano Y já me deu um índice menor que 1. Ou seja, se eu comparar inclusive de um ano para o outro, eu vejo que o ano X eu tinha uma realidade bem melhor que o que eu estou tendo no ano Y, né? No ano Y aqui já estou com a situação ruim. Nós vimos até na análise de horizontal e vertical, se a gente fosse analisar essa empresa aqui do Lanifício Santa Rita, a gente já identificava pelas contas que o ano X apresentou-se melhor que o ano Y. E aqui também vai confirmar isso. Ó. O índice do ILC, de liquidez corrente, foi bem inferior no ano Y do que no ano X. Então esse é um índice. Então o que ele quer saber? Né? Que a gente está vendo aqui. A liquidez, né? Se a gente consegue fazer esse pagamento no curto prazo, o que eu tenho para receber, se eu dividir, qual o percentual que ele vai me dar em relação. Tem que ser maior que 1, que é aquela ideia, que eu tenho que ter mais para receber do que para pagar. E aí eu consigo identificar com esse índice como é que evolui no período de tempo minha empresa. Posso comparar minha empresa com outras empresas também, do mesmo ramo, do mesmo segmento, inclusive para verificar se o ILC da minha empresa está de acordo com o mercado, às vezes está muito acima. Se for acima, ótimo. Se for abaixo, eu tenho que verificar o que pode estar acontecendo.
Bom, então o índice de liquidez corrente ele tem duas deficiências que a gente tem que destacar aqui. Tem duas deficiências. A primeira, né, é que cada ativo circulante tem um comportamento diferente dos demais e, portanto, uma liquidez diferente. O que ele quer dizer aqui? O que a gente pode pensar aqui? Bom, o quantas a receber vai variar de empresa para empresa, tá? Então, o prazo que é dado, nem todas as empresas trabalham com prazos iguais. O estoque também é diferenciado. A gente não consegue ver a evolução de cada ativo que seja homogênea para todas as empresas. Cada um tem sua peculiaridade. Então, isso, se a gente for parar para analisar, é uma deficiência. Por quê? Porque eu não sei dizer, não saberia dizer, ele me dá um índice, me dá uma ideia, que o que eu tenho no meu ativo circulante, eu conseguiria pagar no meu passivo circulante. Mas ele não me traz a liquidez correta, a liquidez exata. Ele me dá uma ideia de liquidez, mas não é aquilo que realmente vai virar dinheiro na hora. Segunda desvantagem, que não considera a rapidez maior ou menor com que os ativos são convertidos em dinheiro, que é a história do estoque. Dependendo do segmento da empresa, pode ser que eu tenha uma empresa que trabalhe com muito pouco estoque. Então, ou que o meu estoque ele entre e saia, ele é rápido. Isso faz o quê? Que eu tenho um giro muito rápido. Então eu tenho uma liquidez muito boa. E tenho outras que têm estoque que ficam, às vezes, muito tempo dentro da empresa. Não se converte em dinheiro rápido. E o que acontece? As minhas contas que eu tenho que pagar, às vezes elas são mais rápidas do que eu tenho para receber. Então eu tenho que considerar que esse índice ele não trata bem essa ideia de liquidez. Ele dá uma ideia genérica, geral, mas não dá uma ideia mais profunda. Então eu tenho que, quando eu tenho essa dificuldade, eu tenho que começar a analisar outros tipos de índices, tá? O exemplo é o caso da rotação de estoques, que ele fala aqui, cuja velocidade não é considerada no ILC, realmente. Para resolver um pouco isso, ou para melhorar a situação, existe o índice de liquidez seco. Excluindo o ativo circulante do bem, excluindo do ativo circulante o item estoque, então, eu tenho lá meu ativo circulante, eu vou eliminar o estoque. Vou considerar todo o ativo circulante, menos o estoque. Né? Os estoques são convertidos em contas a receber, em seguida em disponibilidade. Aquilo que eu falei já, né? Então, nós vamos excluir isso aqui. Então, pode ver que a fórmula é bem clara aqui. Ó. Índice de liquidez seco é igual ativo circulante, o total do meu ativo circulante, menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Na verdade, ele é praticamente a mesma fórmula do índice de liquidez corrente. A única diferença que ele faz aqui é que tem o ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Nos anos X aqui, ó, tirando o estoque, se eu pegar aqui, ó, meu índice de liquidez aqui, ó, meu ativo circulante menos o meu estoque aqui, ó, 321, que está em azulzinho, menos 171 mil, que está em verdinho, ele vai me dar 150.577, dividido pelo passivo circulante. Passivo circulante 266.424. 266.424. Então, peguei meu ativo circulante, diminui o estoque, cheguei a esse valor, que é 150.577. Tem um 7, acho que deve ter um 7 a mais aqui, gente, tá? Tem um 7zinho a mais aqui, acho que deu algum erro aqui. Dividido por 266.424. Vai
Então, 150, 577, tem um 7 a mais, risquem. 266, 424, vai dar um índice de 0,57. No ano Y, a mesma ideia. Peguei lá o meu ativo do ano Y, vocês podem até fazer ele tirar uma dúvida. Peguei, diminui pelo meu estoque, cheguei a 63,615. Então vamos lá. Peguei aqui, ó, 142,730, diminui por 79,115. Acho que é isso. Deu 63,615. Dividido pelo passivo circulante, 197,135. 197,135. 197,135. Só coloquei na fórmula. Então vocês viram que eu só fui lá no demonstrativo, né? E colhi os valores e coloquei ali. Tá? Aqui já está uma forma mais simplificada, mas só coloquei nessa fórmula aqui. Então, fazendo essa divisão vai dar 0,32. Veja que mesmo assim, né, o índice de liquidez seco, tirando o estoque, mesmo assim o ano X ainda teve um melhor desempenho que o ano Y. 0,57 no ano X e 0,32 no ano Y. Então, o índice de liquidez seco deve ser igual ou superior a 1. O ideal é que seja igual ou superior a 1 também, tá? Porque daí realmente eu não conto estoque e sei que a disponibilidade aqui em caixa que eu tenho será mais precisa um pouco, será mais precisa que a índice de liquidez corrente. Então, sem considerar o estoque, mesmo assim eu conseguiria pagar minhas contas. Essa é a ideia. O ideal é que deve ser superior a 1, mas depende muito do ramo e tipo da empresa também. Isso varia muito também, tá? Não pode engessar. Nesse caso, se for analisar aqui, tanto um quanto o outro não estão de acordo. Tá? Nenhum quanto o outro, se a gente for comparar aqui, colocando que o ideal seria maior que um, nenhum dos dois estaria ideal. Porém, o índice de liquidez seco sofre das mesmas deficiências do índice de liquidez corrente, embora em grau menor. Por quê? Porque a gente já tirou estoques. Pode-se verificar que quanto maior a diferença do ILC com o ILS, que é o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seco, maior a dependência da liquidez de uma empresa em relação à realização dos seus estoques. Então, quer dizer o seguinte, se eu tiver um grande estoque, vamos voltar aqui só para a gente entender um pouquinho na conta aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho um ativo circulante de 321 mil e tenho uma quantidade de estoque de 171 mil, ou seja, mais da metade. Então, a minha dependência de estoque é muito grande aqui, para esse tipo de empresa. Tem empresas que eu não vou ter um estoque e não vai ser tão grande assim. Tem outros que vão ser até maior. Vai variar. Então, aqui o que ele quer dizer é isso. Então, quanto maior for essa diferença, por exemplo, aqui nós tivemos o quê? 0,57 no ano X, o meu índice de liquidez seco. O índice de liquidez corrente foi 1,21. Foi aí um percentual de 0,70, o dobro, mais que o dobro, que variou entre liquidez corrente e liquidez seca. O que quer dizer isso? Quer dizer o que ele está falando aqui, ó. Quanto maior, né, esse valor, demonstra uma dependência muito grande da relação da conta estoque para a empresa no seu ativo circulante. Quer dizer que uma grande parte do ativo circulante é tomado pela conta estoque, que não me dá liquidez imediata. Tá? Bom, já melhorou aqui no caso do liquidez seco, já me dá uma ideia um pouco melhor de liquidez em relação à liquidez corrente. Já vou fatiando, é a mesma coisa que eu fosse fatiando, né? Pego um produto aqui,
sei lá, uma fruta e vou fatiando ela até chegar lá no meio dela, né? Vamos pegar aqui então agora, vamos ver se tem mais um índice de liquidez imediata. Nem sempre a liquidez imediata ocorre imediatamente, como ela fala aqui. Esse índice é um avanço quanto à medição da liquidez de uma empresa, pois compara as obrigações com vencimento de curto prazo com os... Bom, a gente está falando de curto prazo, quando a gente fala de curto prazo, tudo que for ativo circulante e passivo circulante é curto prazo, só para a gente entender, né? Então, todos esses índices de liquidez, que todos eles, nós estamos tratando de curto prazo. Então, quando ele fala aqui, ó, pois compara as obrigações com vencimento de curto prazo com o que a empresa possui em dinheiro ou em títulos conversíveis em dinheiro, como aplicações temporárias, excedentes de caixa. Então, ele faz essa comparação. O índice de liquidez imediato é obtido por meio de uma seguinte equação. Ele é um avanço, então, né, em relação aos os dois índices que a gente viu. Não é que é uma evolução de avanço, não é isso, ele só vai fatiando, né? Todos eles vão dar uma ideia para a gente. Um pouco mais genérico, o outro tirando o estoque, e aqui que a gente vai pensar o seguinte. Para isso aqui que a gente vai chegar aqui também, a gente sabe que não é uma coisa simples. Aqui é uma empresa que tem um caixa muito bem estabelecido para poder honrar as dívidas, tá? Por exemplo, se eu fizer uma comparação que tem que ter aqui uma índice de liquidez imediata maior que 1, a minha empresa ela é muito autossuficiente. Vamos entender por quê. Porque eu vou precisar somente de duas contas do ativo circulante aqui que ele fala. Disponibilidade mais aplicações temporárias, duas contas que estão dentro do ativo circulante, que eu vou somar elas e dividir pelo passivo circulante. Ou seja, eu tenho que entender também que o meu passivo circulante, eu não vou pagar ele todo de uma vez só. Essa ideia de liquidez, se o que eu tenho, eu consigo pagar no curto prazo. Mas eu também tenho que entender que eu também tenho que saber trabalhar com as dívidas, né? Saber que as minhas dívidas também, elas têm prazo. Então, só pensando agora assim, por isso que a gente não pode pensar assim, então por que tem os outros índices? Vamos trabalhar só com esse índice aqui. Não é bem assim. Porque eu falei o seguinte, para a gente ter essa ideia de disponibilidade de aplicações temporárias, pagar o meu curto prazo, é porque é uma grande suficiência de caixa. Então vamos olhar lá no nosso balanço. Se eu pegar aqui só no balanço do ano X, disponibilidade aqui, ó, tá vendo que o meu ativo circulante está aqui embaixo. Então, se eu somar todas essas contas aqui, vão me dar o total do ativo circulante, né? Então, disponibilidades, aplicações temporárias, contas a receber, estoques, né? Outros ativos, vai me dar o total do ativo circulante. Então, eles fazem parte. Mas agora, o que ele quer? Ele quer que eu tire todas as outras contas, desconsidere, e só faça o cálculo em cima do seguinte: do que eu tenho dinheiro reservado no banco, disponibilidade lá, conta corrente ou poupança, enfim, com aplicações temporárias, que eu posso resgatar rapidinho, no curto prazo. Isso vai ser muito difícil uma empresa ter esse índice de liquidez imediata superior a 1. Tá? Pode acontecer, estou falando que não. Mas por que eu acho que vai ser difícil? Porque ninguém vai ter um dinheiro excedente deixando numa conta de disponibilidade. Você vai querer fazer a aplicação daquele dinheiro. E provavelmente quando você vai aplicar um dinheiro desse que tem muito excesso, você não vai aplicar fazer aplicação temporária, vai fazer às vezes uma aplicação de longo prazo. A gente já está saindo do curto prazo e pensando no longo prazo. Então, só pensando agora, voltando para cá. Então, disponibilidade da 26.953, mais aplicações temporárias, 10.400. Tenho que somar essas duas contas aqui e dividir por quem? Pelo total do meu passivo. Então, soma essas duas contas e divido pelo meu total do meu passivo. No ano Y também faço a mesma coisa. Somo as duas contas aqui, ó,
3.291, mais 4.786, e divido pelo valor do total do passivo circulante, que é 197.135. Já dá para saber que pelo valor que tenho nas contas, o ano X também vai ser melhor aqui. Vamos voltar lá. Vamos ver aqui, ó. Então, colocando na conta, na fórmula, perdão. Faço a conta que eu faço aquela conta que eu falei para vocês. No ano X cheguei no valor de 37.553, somando essas duas contas, dividido pelo total do passivo circulante, né, que dá 266.424, me deu um índice de 0,14. No ano Y, a gente já viu, eu falei para vocês que ia dar um valor menor, já um índice menor, né? Porque os valores aqui já eram menor, né? Então somei a disponibilidade mais a aplicação temporária do ano Y também, deu 8.077, dividido pelo total do passivo, que é 197.135, 0,04. Também nesse índice me mostrou que o ano X foi melhor em relação ao ano Y. Vocês viram que eu estou fazendo uma análise dos índices, como é que eles estão evoluindo, achando que, para alguns casos, se for maior que 1, está ok. Nesse caso, não necessariamente ele precisaria ser maior que 1, porque dificilmente seria. O que seria maior que 1? Para ele ser maior que 1, por exemplo, aqui no ano Y, no ano X, perdão, esses dois valores aqui, ó, teriam que ser maior que 266 mil. Né? Então, para ser maior que 1, essas duas contas têm que ser maior que esse valor. Ou seja, que todo gasto que ele tenha, eu teria que ter disponibilidade em aplicações temporárias. Isso é muito raro acontecer. Muito difícil. Porque o que vai estar diluído onde? Vai ter diluído que em contas a receber, em clientes, no estoque, enfim. Tá? Isso vai estar bem diversificado. Voltando lá. Então aqui já me deu a ideia que nós temos aqui uma condição bem melhor no ano X em relação ao ano Y, também nessa índice de liquidez imediata. Mas me dá um índice, eu sei que eu não consigo pagar, só fazendo análise dessas duas contas, não consigo pagar no curto prazo, mas me dá uma ideia em que ano que eu tive melhor, né, em relação ao que eu tenho para pagar. Já me deu essa ideia. O ideal é que aqui também tivesse um pouco melhor. Pelo menos aí um 0,30, 0,40, né? Seria já um pouco melhor. Esse aqui está bem aquém, 0,04. Quer dizer que para cada R$1 de dívida eu tenho 4 centavos para pagar no curtíssimo prazo. Tá? Para cada R$1 de dívida que eu tenho, eu só tenho 0,04 para pagar no curtíssimo prazo. Então isso me dá a ideia de liquidez, esses índices aqui que eu mostrei para vocês. E fechando isso aqui, nós temos o capital circulante líquido, que é o CGL. Tá? Só não vamos confundir o CGL com o índice de liquidez corrente, porque ele vai pegar as mesmas contas, o total do ativo circulante e o passivo circulante também, o total. Só que no primeiro caso, a gente faz a divisão. Aqui não. Porque no primeiro caso, a gente faz a divisão porque a gente quer chegar num índice. Aqui não. Aqui a gente quer saber o quanto que vai sobrar. Então, pego o total do ativo circulante e diminuo pelo passivo para saber se eu tenho sobra. Isso em valores daí. Não é índice. Não me dá índice aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Também pode ser denominado capital de giro. Capital de giro líquido, né? Baseia-se no mesmo conceito do ILC, proporção de ativos transformáveis em dinheiro na empresa para saldar compromissos com vencimento no curto prazo. O capital circulante líquido é uma relação que proporciona um valor monetário absoluto. Então não é índice. Nos 3 primeiros casos que a gente viu, ele me dá índice ali. Se eu pegar aqui, por exemplo, o índice de liquidez corrente é 1,21%.
tá? Se eu fosse analisar aqui. Aqui não. Aqui é o valor monetário absoluto. Então, se eu tenho 10 no ativo circulante e tenho 8 no passivo circulante, vai me sobrar 2. Então, tenho 2 positivo. Pego o ativo circulante menos o passivo. Então, aqui eu peguei e fiz o mesmo cálculo, só que dei do ano X do ano Y, né? Também, nesse mesmo exemplo aqui, já vai me mostrar que o ano X foi bem melhor que o ano Y. Por quê? Porque eu tenho um total de ativo circulante, que é 321.984, menos o passivo circulante, que é 266.424. Então vai sobrar, eu vou pagar o que eu tenho para pagar, é o que eu teria para receber com o que eu tenho para pagar, ainda me sobra 55.560. Já no ano Y, não. Eu tenho para receber 142.730 menos 197.135. Então, eu fico devendo 54.405, ou seja, não consigo pagar. Todas as contas do meu ativo circulante, inclusive com estoque, eu não consigo pagar o que eu tenho no curto prazo. Tá? Isso já me demonstrou pelo índice aqui do liquidez corrente que não dava para pagar mesmo. Me dava menos de 1, 0,72. Então, estou indo voltando, não quero confundir vocês, mas só para vocês entenderem as referências, e por isso que eu coloquei lá o balanço e destaquei quais são as contas que a gente verifica. Então, é bem tranquilo, não é difícil. É interessante notar que quando o ELC for igual a 1, né, o CGL será igual a 0. Por que isso? Porque como 1 é divisão, se eu tenho 10 dividido por 10, vai dar 1. Agora, se eu tenho 10 menos 10, 0. É essa a ideia. Quando o ILC for menor que 1, o CGL será negativo. Tá? Sendo assim, o capital de giro, o capital circulante líquido, né, o CGL, é usado apenas para comparar a liquidez da mesma empresa ao longo do tempo. Ou seja, eu vou fazer esse cálculo aqui, gente, vou fazer esse cálculo do CGL aqui, para comparar a minha empresa, tá? Fazer a comparação da minha empresa. Mas se eu quiser fazer a comparação com outras empresas, é o ideal que você utilize apenas o ILC, que é o primeiro que nós vimos. Porque ele me dá índice. Tá? Com índice eu posso comparar empresas com valores diferentes. Agora, se for dentro da minha empresa, eu posso comparar com o capital circulante líquido. Tá ok? Então, deixa eu ver aqui. Só para a gente fechar aqui, eu coloquei nessa tabelinha aqui, ó. Na verdade, essa tabelinha já estava lá no nosso material. Só para ver o desempenho. Coloquei aqui o índice de liquidez corrente, seco, imediato e o capital circulante líquido. Então, em todos os casos, a gente se deparou que no ano X nós tivemos o quê? Um melhor desempenho. Vamos pensar só comigo o seguinte. Se o ano X se eu identificar que o ano X for um ano anterior, por exemplo, 2016, e o ano Y, um ano posterior, 2017, eu vou entender que a minha empresa, ou que essa empresa, teve um processo de caída. Né? Teve um processo realmente em declínio. E minha situação estava até razoável no ano X, e passou a ter um declínio no ano Y, e aí dificultou as minhas coisas. Porque todos os índices baixaram. Né? O índice de liquidez, todos eles baixaram. Agora, se eu entender que é o inverso, se eu entender que o ano Y veio primeiro, vamos pensar que o ano Y agora é o 2016 e o ano X é o 2017, que às vezes vocês vão ver isso também. Nem sempre está da direita da esquerda para a direita, às vezes quando vem fazendo algumas análises. Tem alguns balanços ali que eles vão colocando o mais recente primeiro aqui. Vai depender, tá? Depende. Por isso que você tem que olhar e ver, identificar ali no demonstrativo quando você vai olhar. Então, se eu identificar que esse aqui foi primeiro, foi um exercício em 2016 e esse 2017, aí é o contrário.
eu vou identificar que eu tinha uma situação ruim e que eu melhorei no outro ano, no ano seguinte. Tá bom? Então é isso. Foi até bastantinho aqui nossa aula, 40 minutos. Nós vamos voltar então na sequência com outros, agora falando um pouco de índice de rentabilidade, tá? E depois no final a gente fecha com o índice de endividamento. Um abraço a todos, até a próxima.